Receba com uma salva de palmas para Jesus, pastor Cristiano Miranda. Glória a Deus. É bom poder receber o Cris aqui, o pastor Gustavo e a pastora Zi estiveram aqui ontem ministrando. A pastora Zi vai estar ministrando louvor à noite novamente. Já quero antecipar, olha para a pessoa que está do teu lado, pega no ombro dela com muita gentileza, dá aquela chacoalhadinha e fala assim: você vai ter que voltar no culto da noite. Chacoalha de novo e fala assim: para de pensar em desculpas. Pergunta para mim: por que, pastor? Porque o Cris vai compartilhar uma palavra em parte 1 e parte 2. Então ele começa agora e termina à noite. Então você volta à noite, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo Cris. Jesus, obrigado pela vida do Cris, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre comunica coisas tão incríveis através da vida do Cris aos nossos corações. Faça isso nessa manhã. Flua dele conforme a tua vontade, que essa palavra possa penetrar lá no profundo de alma e espírito, mexer com todas as estruturas que precisam mexer nesta casa, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Basicamente eu tenho vindo para cá de ano em ano, né? Mas no retiro de casais que vai ser naquele resort, eles não me convidam para pregar. Mas eu estou com muita expectativa para compartilhar com vocês essa palavra no dia de hoje. E eu, na verdade, vou tentar compilar em 2 períodos. Eu creio que um tema bastante importante que Deus tem trabalhado e desenvolvido na minha vida nos últimos 10 anos. Então você tentar compilar isso em 2 períodos não é simples, mas eu sei que vai ser muito importante. Então, o Medina falou brincando, né? Parte 1, parte 2, isso fala para quem venha, mas eu creio que se você entender que uma palavra pode transformar a sua percepção da vida para sempre, você não precisava nem cutucar ninguém para vir, você viria. Porque o que eu tenho observado na vida nos últimos anos é que algo aconteceu com o cristianismo que se vive, que se perdeu em algum lugar a sabedoria para a vida. Então você encontra muitas pessoas que se dizem cristãs, mas com muita ausência de sabedoria. Nós temos visto jovens, adolescentes, tomando decisões tão erradas que marcam a sua história para sempre. Nós temos visto casais dentro das igrejas sem sabedoria nenhuma para conduzir os seus casamentos. Nós temos visto pessoas entrando em crises financeiras por decisões equivocadas. Eu nunca vi tanta gente dentro da igreja vivendo conflitos emocionais, doenças da alma. E alguns meses eu venho conversando com o Senhor e eu falei: Senhor, o que está acontecendo? E houve em nós, em algum momento, uma quebra da inteligência existencial, da capacidade de entender a vida como uma jornada, e que você constrói de forma sábia a tua existência sobre a face da terra. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã e na noite. Inteligência existencial, a capacidade de desenvolver uma sabedoria para você viver os seus dias sobre a face da terra. Porque a Bíblia fala que os nossos dias já estão escritos, mas isso não quer dizer que eles estão pré-determinados. Você pode escolher viver o que Deus desenhou para você, ou você pode continuar vivendo do teu jeito. E isso faz muita diferença. Porque pode ser que você continue durante toda uma história, de uma trajetória, frequentando a igreja como um seguidor de Jesus. E sabe, aqui eu quero fazer um parênteses, porque a gente perdeu a capacidade de compreender palavras. As palavras, elas têm muita força no fundamento e nos princípios que nós aprendemos. Eu tenho ficado assustado com a pobreza das letras dos louvores que a gente encontra hoje em dia, porque não só eles são ruins, como eles têm ensinos que são completamente contrários à palavra. E eu fiquei muito animado ao ver as letras que vocês produziram nessa casa. As letras são incríveis, a melodia é maravilhosa e vocês têm graça.
eu falei para o Medina, eu vou começar a fazer uma exigência toda vez que me chamarem para pregar aqui, que sempre seja o louvor da casa que ministre antes de eu ministrar. E você sabe uma coisa que eu tenho falado em todo lugar que eu vou? Pastores, não paguem para bandas virem em conferências. Vamos parar com isso. Sabe, se nós fazemos uma conferência, nós precisamos trazer palavra para ser ouvida. Agora a adoração faz com a casa. Sabe, vocês têm que buscar do alto a direção do que ministramos, de como adoramos, e vocês têm buscado. Vocês têm ouvido o Senhor, a qualidade da letra das canções que vocês criaram. Sabe, é incrível. Bruna, há uma graça sobre a tua vida. A palavra profética que está sobre mim esse ano, nós temos uma conferência, que é a conferência mais importante dos pastores que eu cuido, que é sempre em dezembro, a conferência do Aljava, e a palavra profética que o Senhor me deu é a palavra eclodia. Eu nunca tinha falado essa palavra na minha vida. Quando eu ouvi, eu falei, Senhor, o que é isso? Eclodir é o tempo que a planta lança semente. Eclodir é o tempo que o ovo se rompe para a vida brotar. Eclodir é o tempo exato de Deus de tornar visível o que estava sendo desenvolvido de forma invisível. E sabe o que o Senhor me falou? Que a adoração nessa casa está nesse tempo de eclodir. Porque Ele quer tornar visível algo que Ele está desenvolvendo em meio a processos na vida de vocês. Existe uma diferença muito grande em Gênesis 12 para Gênesis 13. Em Gênesis 12 um povo se levanta e fala assim, vamos fazer o nosso nome conhecido. Vamos construir uma torre. Deus vai lá e arrebenta com a história deles. Em Gênesis 13 Deus fala para Abraão assim, eu vou fazer o teu nome conhecido. O problema não é ser conhecido, o problema é quem te fez conhecido. E eu sei que Deus tem algo para essa casa. E nós precisamos ter sabedoria para escrever os nossos dias. Nós não somos mais seguidores de Jesus. E se a gente não entender que a Bíblia ela tem três contextos históricos que são completamente diferentes, a gente faz uma miscelânea em ler e interpretar as Escrituras. A Bíblia tem um período chamado de Antiga Aliança ou Antigo Pacto, que é a somatória de todos os pactos que Deus fez até a manifestação do Espírito Santo. Depois a Bíblia tem um período de transição, que é o período que o verbo se faz carne. Jesus vem a esse mundo e ele vive debaixo da lei. Quando Jesus nasce, quando Jesus se manifesta, os evangelhos não são nova aliança, ainda é a antiga aliança. Mas Jesus está aqui trazendo luz e produzindo uma transição para uma nova aliança. Então ele fala aos judeus, ele quebra alguns paradigmas e ele vai transicionando. E um momento emblemático é o encontro dele com aquele jovem rico. Ele fala assim, até aqui você veio bem cumprindo leis. Agora a gente vai entrar numa outra época, vende tudo o que a meritocracia apontou para você como algo positivo e vamos caminhar naquilo que vai começar, que é a estação da graça, do Espírito. E ele não conseguiu transicionar. Aquele momento é um momento que cada um de nós vivemos até hoje. Sair dos resultados visíveis para uma realidade invisível. E muitos de nós temos dificuldade de transicionar nessa etapa. E daí depois começa a terceira etapa, a nova aliança, que vocês cantaram muito bem numa canção que vocês fizeram hoje, que é nova, que vai ser lançada, que é não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não olho mais para os montes para buscar socorro. Cara, como é difícil encontrar letras que falem o óbvio da estação que nós estamos vivendo, com a graça que vocês manifestaram. Então, antes de iniciar, eu queria louvar o Senhor pela vida de vocês, pela equipe de louvor e adoração nessa casa, que é incrível. Agora, se nós não somos mais seguidores de Jesus, o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos portadores da vida de Cristo. Você consegue compreender a diferença? Uma coisa é seguir Jesus de longe, outra coisa é carregar a vida de Cristo dentro de nós. São duas coisas distintas. E a gente ainda insiste com essa palavra. Essa palavra, para quem chegou em Cristo, não faz parte do nosso vocabulário. Nós não seguimos mais Jesus de longe. E preste atenção, por que é tão sério isso? Porque imagina que Jesus está aqui posicionado nesse lugar e eu estou seguindo Ele aqui. Não importa se eu estou perto, não importa se eu estou longe, o que acontece com Ele não tem nada a ver com o que acontece comigo.
Ser um seguidor de Jesus é continuar com uma vida individual e personalista, ainda que você o acompanhe. Agora, quando a sua vida se funde com a dele, e você se torna um com ele, tudo que acontece com ele diz respeito a você, tudo que acontece com você diz respeito a ele. A tua vida se tornou uma vida coletiva. Por isso não vivo mais eu. Por isso eu aprendo o que é viver em corpo. Por isso eu aprendo o que é servir aos meus irmãos. O Medina foi me buscar no hotel e falou assim para mim: e aí, Cris, como que está o hotel? Eu falei assim: cara, está excelente, mas mesmo que tivesse muito ruim, eu não ia te falar. Sabe, porque eu entendo que eu vim para servir vocês. Se eu tivesse que dormir no chão, se eu tivesse que comer a refeição que me desse, eu ia dar graças. O que tem acontecido com o evangelho, que às vezes você convida alguém para vir e o cara te manda uma ficha como se fosse uma estrela de Hollywood? Olha, eu quero a toalha tal, eu quero o quarto tal, eu quero... O que está acontecendo? Onde a gente se perdeu? A gente perdeu a compreensão da vida coletiva. A gente vem ao culto para resolver as nossas vidas, as nossas situações pessoais. Esses dias eu estava andando na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e ela é bem movimentada, e eu fui fechado por um caminhão de leite. O cara me deu uma fechada, jogou o caminhão em cima do meu carro. E como eu sou muito espiritual, eu falei assim: Deus te abençoe, irmão, querido, amado, que Deus te acompanhe. Não foi muito bem isso que eu pensei na hora e nem o que eu falei, confesso para vocês. Mas na hora eu pensei assim: caramba, se você estivesse transportando querosene, você não me dava essa fechada, seu maluco. E daí quando eu falei isso, o Senhor me disse: você tem razão. A gente se movimenta de acordo com aquilo que a gente transporta. Se nós não temos consciência daquilo que nós carregamos, a gente se move de qualquer jeito. Agora, quando você começa a entender que você não é um seguidor, você transporta a Cristo. Você não vem no culto para encontrar Jesus, porque quando você vem no culto, você vem trazendo Jesus dentro de você. Se essa consciência não se tornar clara na tua vida, você acha que o culto é o ambiente espiritual e você sai daqui para fora e é capaz de brigar com alguém no trânsito. Porque o evangelho só funciona para você dentro da igreja. Por quê? Porque é uma falta de consciência, é uma somatória de vários fatores que vão construindo em você uma mentalidade equivocada, de seguidor de Jesus, e não de transporte da vida de Cristo. E quando se perde a compreensão da vida coletiva, se perde a dependência do Espírito Santo. Esses dias eu vi um pastor falando da diferença de um moinho e de ventilador. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Você sabe o que é um moinho? O moinho é um elemento que opera através de uma força motriz. O que é isso? Quando o vento sopra, ele produz energia. Agora, ele depende completamente do vento. Se o vento vem da esquerda para a direita, ele gira a hélice de um lado. Se o vento vem da direita para a esquerda, a hélice gira do outro lado. Se o vento sopra, ele gera energia. Se o vento não sopra, não acontece nada. O moinho é dependente do vento. E o ventilador? O ventilador não. O ventilador não é uma força motriz, ele é uma força motora. Ele consome energia. Ele produz vento, mas ele consome energia. Ele não depende do vento. Você pôs ele na tomada, ele começa a produzir vento sozinho, de forma mecânica, mas consumindo energia. Sabe, hoje nós vemos igrejas que aprenderam a operar como um ventilador. Sabem fazer tudo perfeito, têm excelência em tudo, são organizados, são estruturados, mas eles deixam tudo pesado, porque enquanto eles estão se esforçando para produzir vento, eles estão sendo consumidos nas suas forças. Eu encontro todos os dias pastores cansados, sobrecarregados, porque aprenderam a produzir vento. Tem estrutura maravilhosa. Você chega, você percebe desde o estacionamento a organização de tudo. Mas sabe o que aconteceu? Não dependem mais do vento. Aprenderam a produzir vento. Mesmo que seja um vento artificial,
eles fazem o vento soprar na hora que eles querem. Acabou o culto, o vento para de soprar. É muito mais conveniente do que viver uma vida de dependência do Espírito. Só que quando você depende do Espírito, o vento sopra e gera energia, não consome energia. Quando você depende do Espírito, tudo fica mais leve. E você tem sempre a consciência de quem é que governa. Você tem sempre a consciência de quem é que manda. Você sempre tem a consciência de que por que nós estamos aqui. João capítulo 3, versículo 8 diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que muitas vezes o Espírito Santo precisa fazer na nossa vida? Rasgar a nossa agenda, quebrar o nosso planejamento. Ah, Cristiano, você é contra planejamento? Não, a Bíblia fala que cabe ao homem fazer planos. O problema é que a gente faz os nossos planos e não sujeita o Espírito. A gente tem que fazer os planos para deixar Deus desmontar os nossos planos, porque Ele é especialista nisso. Mas a gente está tão focado no fazer, que a gente aprendeu a desenvolver uma estrutura que funciona, que não precisa do Espírito. Nos tornamos especialistas em construir formatos para atender ao público, mas não ao Senhor da igreja. A igreja ela não foi concebida para atender a expectativa das pessoas. E às vezes eu estou em reunião de pastores e eu vejo pessoas falando assim: olha, faz isso que é incrível, as pessoas amam. Você está fazendo isso por causa das pessoas? Ou você está fazendo um culto para adorar o Senhor? Depender do Espírito Santo é trazer de volta a mensagem da cruz, porque ele é o único elemento, a cruz é o único elemento capaz de rasgar o homem e pôr fim na natureza adâmica. Sabe, irmãos, os resultados podem nos distrair, e aquilo que antes era amor se torna interesse. O que o Senhor precisa de nós que nos habilita para o ministério? Será que são das suas habilidades? Será que o Senhor está interessado no seu talento? O Senhor tem aberto portas para eu dar palestra em ambientes seculares, para empresários em alguns lugares. E um dia eu estava dando uma palestra, um amigo meu que é palestrante profissional, ele falou assim: Cris, aonde você fez curso de oratória? Eu falei: eu nunca fiz curso de oratória na minha vida. Na verdade eu acho que não sei nem falar, eu sempre fui muito tímido. Ele falou: cara, mas você... Eu falei assim: é totalmente dependência do Espírito Santo. Todas as vezes que eu preciso subir num púlpito, me dá um frio na barriga, minha perna treme, porque desde criança, para falar presente na chamada oral da escola, eu ficava vermelho. Eu não fui concebido para falar em público. Então ou o Espírito Santo me conduz, ou eu estou lascado. Eu não tenho técnica. Só que para mim é muito desconfortável. Mas o que me trouxe ao ministério é a mesma coisa que me mantém. Eu tive um encontro com o Senhor que eu aprendi a amar Ele. E se para amar Ele eu preciso servir os meus irmãos, eu faço com alegria, não me é pesado. Mas não está fundamentado em habilidade ou técnica, está no amor, é sempre o amor a Ele. Quando Pedro nega a Jesus, quando Pedro trai Jesus, Pedro caminhou de lado, Pedro caminhou sobre as águas. Pedro viu o cego ver, Pedro viu pessoas sendo ressuscitadas e conseguiu negar Jesus. De repente Jesus volta, após a ressurreição, e faz um jantar com Pedro. Vitor, você consegue imaginar? Pedro estava o tempo inteiro esperando em que momento Jesus ia entrar no assunto. Se eu fosse Jesus, Medina, me encontrando com um líder que me traiu e eu teria que confiar a ele o ministério, a primeira pergunta que eu faria seria: cara, por que você fez isso? Por que você fez isso? Você estava do meu lado, ficava me zoando, era meu amigo. Por que você fez isso, cara? A segunda pergunta que eu faria seria: qual o risco de você fazer isso de novo comigo? Qual a possibilidade de novo você me trair, se você já fez uma vez? E a terceira pergunta que eu faria: cara, eu preciso te confiar algo.
Será que você está preparado? Me fala os seus talentos, suas habilidades. Você se capacitou nesse período? Você entende de gestão, de administração? Você sabe cantar bem? Você sabe falar em público, Pedro? Foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus por 3 vezes pergunta: tu me amas? Tu me amas, Pedro? Sabe, Jesus está te perguntando hoje, por que você está aqui? Jesus está te perguntando hoje, você ama? Jesus está te perguntando nessa manhã, você me ama? Ou você está aqui para resolver o teu problema pessoal? Você me ama? Ou você está aqui porque você tem uma função no ministério? Você me ama? Ou você está aqui porque o ministério começou a te produzir recursos? Por que você está aqui nessa manhã? Porque quando Jesus confia a igreja para alguém, Ele não busca habilidade, Ele só busca uma coisa: você de fato me ama? Eu tenho andado muito triste em ver como se perdeu o amor pelo Senhor. Porque quando você se torna um com Cristo, é impossível que a sua vida não seja transformada. É impossível que você não tenha uma visão coletiva de serviço. É impossível que você não enxergue a vida como uma jornada cheia de responsabilidades que nos foram confiadas. A gente deixa de ser imediatista para confiar nele. Eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e eu tive acesso a uma pesquisa que foi feita por um dos meus professores, que por sinal é um fenômeno, é um dos maiores acadêmicos da área de psicologia positiva em Harvard. E eles fizeram uma pesquisa há anos com crianças e colocaram essas crianças numa sala e colocaram para elas alguns doces e falaram assim, acho que vocês já devem ter visto sobre isso. Esse professor se chama Tal Ben-Shahar. Ele falou assim, vocês podem entrar agora aqui na sala, e se vocês quiserem comer esses doces, vocês podem entrar e podem comer agora imediatamente. Agora, se vocês esperarem eu sair, quando eu voltar, vocês podem comer 3. E daí ele sai, quando ele sai, as crianças comem imediatamente o primeiro doce. 90% daquelas crianças não espera ele voltar para poder comer os 3. E ele volta em questão de 3 minutos. Por causa de 3 minutos, eles deixaram de ter o triplo. Você entendeu? Mas o interessante dessa pesquisa é que eles acompanharam essas crianças por alguns anos. E aquelas crianças que se tornaram adolescentes e se tornaram homens, seguiram com esse padrão a sua vida toda. A dificuldade de se esperar para tomar uma decisão. Essa precipitação sempre levando a perdas. Precipitação para uma relação sexual antes do tempo. Precipitação na escolha do casamento. Precipitação para trocar de emprego. Pessoas que trocam de emprego porque receberam uma proposta de 50, 100, 200 reais a mais. Não conseguem parar para discernir, não sabem ouvir a voz de Deus, não sabem medir as consequências dos seus atos. São pessoas rasas na capacidade de tomar decisão, não conseguem medir a consequência em longo prazo, que rompem alianças, saem como se estivessem trocando uma calça jeans. Não ando mais com você, agora eu vou caminhar sozinho. Não compreendem a falta de capacidade de ver a consequência das decisões a longo prazo. E isso tem a ver de como vai ser a tua existência. São responsabilidades que Deus nos confiou. E daí depois alguns ainda chegam e falam assim, o diabo se levantou. Não é o diabo não, foi as suas más decisões que está trazendo consequências terríveis para a tua vida. O apóstolo Paulo, ele só desperta para essa realidade depois que ele tem uma experiência com Cristo. Ele mesmo fala, eu caminhava como um menino, eu pensava como um menino, agia como um menino. E ele não está falando da infância, ele está falando de uma época que a visão de Deus dele era embaçada. Mas quando eu cheguei a ser homem, ou em outras palavras, quando eu amadureci espiritualmente, ou em outras palavras, quando eu encontrei a Cristo, eu deixei as coisas de menino. Nós precisamos
compreendeu o que o apóstolo Paulo compreendeu. A vida é feita de ciclos. Repita comigo, a vida é feita de ciclos. Deus construiu a vida em estações. Deus se move em estações. São José do Rio Preto, eu não sei se tem inverno, porque para mim toda vez que eu venho aqui é muito quente. Mas normalmente em cidades normais é composta de primavera, verão, outono e inverno. Sim ou não? E quando você vê a temperatura mudar, as árvores mudarem, os frutos nas árvores, você sabe, está mudando uma estação. E Deus, ele deixou essas estações presentes para que a gente entenda que a vida, e Deus concebeu a vida em estações. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de ser criança e há tempo de ser adulto. Quando você não sabe discernir que a vida é feita de estações, você vive fora do tempo. E viver fora do tempo é um perigo. Esse ano eu fui convidado para ministrar em Brusque. E eu saí de casa, a minha esposa falou assim: você não vai levar uma blusa? Eu falei: caramba, no verão, no calor que está fazendo, eu vou para levar a blusa? Cara, eu cheguei em Brusque, eu passei um frio. Daí a minha esposa me chamou e falou assim: como que tá aí, amor? Eu falei: não, tá tranquilo. Daí assim, fala a verdade, eu vi aqui a temperatura. Daí eu falei assim: meu, tá um frio. Eu te falei. Daí eu tive que sair para comprar uma blusa, porque você viver sem estar preparado para a estação que você está vivendo, sempre vai te trazer problema. Quantos já viram mulheres, vamos colocar mulheres e homens, que de repente, depois dos seus 60 anos de idade, passam por um processo de traição, e daí começam a entrar num buraco de baixa estima, e daí de repente, para tentar provar algo, começam a querer viver como se tivessem 16 anos de idade. Daí o homem pinta o cabelo, né? O cara que andava de carro agora quer comprar uma moto ou um carro conversível. É uma coisa que é ridícula. Você olha e fala assim: cara, o cara está parecendo meninão, só que com o cabelo pintado de caju, achando que é o meninão. Mas por quê? Porque ele está fora de estação. Era uma hora de estar começando a cuidar dos netos, e ele se vê tendo que voltar para a pista. O bonitão tem que ir agora atrás de uma... É horrível. Do mesmo jeito que uma senhora quando começa a pôr roupa de adolescente. E eu estou falando de quem se separou, mas isso acontece até dentro de casamento, quando o relacionamento não está bom. Tem uma pesquisa que fala que o tamanho do decote de uma mulher nas redes sociais mostra como está o relacionamento dela com o esposo. Quanto mais há uma necessidade de se expor, mais demonstra que algo não está bem dentro da relação. Quando nós não sabemos viver dentro das estações que nos está proposta, parece que evidencia algo a quem está nos vendo. Quantos adolescentes estão sendo pressionados pelo mundo a viver fora da estação? Eu tive em Boston esse ano, e eu estava ministrando numa igreja que depois eu fui jantar com uma médica que estava no culto, e ela falou assim: Cristiano, eu sou do Brasil, estou fazendo uma especialização em Harvard, e eu estou trabalhando no atendimento ao público, num hospital público aqui na região de Massachusetts. E ela falou assim: e eu atendo crianças de 12 anos de idade. E ela falou: sabe qual que é o grande conflito? Que essas meninas de 12 anos de idade chegam até mim e falam assim: eu preciso fazer um aborto. E pela lei, eu não posso falar para os pais dela, porque elas têm direito legal de fazerem sem que os pais saibam. E eu falei assim: minha irmã, como que você lida com isso? Ela falou assim: eu tenho buscado muita estratégia em Deus, porque inclusive eu não posso nem orientá-las a não fazer. Mas quando essas meninas de 12 anos de idade chegam até mim com uma cara de choro e falam assim: eu estou grávida. Ela fala assim: eu faço uma festa e falo: uau, que tremendo, você está grávida, é a coisa mais linda. E ela falou assim: 90% das meninas desistem só pela minha reação. E daí eu não estou indo contra a lei. O que
que você acha de uma pessoa de 12 anos ficar grávida? Você consegue compreender que uma das estratégias do inimigo é nos fazer viver fora da estação? Isso arrebenta com tudo. Agora, é muito evidente você ver que está fora de estação uma criança de 12 anos grávida. Agora, será que você consegue ver coisas na sua vida que estão fora de estação? Você consegue entender que há situações que não é tempo para se viver o que você quer viver? O desenvolvimento dessa inteligência existencial vai nos fazer viver cada estação da nossa vida com gratidão. Esses dias eu estava vendo a minha esposa ministrar, e ela falando, o meu filho está com 21 anos, planejando o casamento dele, a minha filha passou agora recentemente no vestibular de medicina, vai sair de casa, e as pessoas estavam falando assim para a gente, nossa, como que vocês estão agora, a síndrome do ninho vazio? E a Leila falou assim, engraçado que cada estação da minha vida, sempre as pessoas perguntam como eu estou me sentindo, porque quando o Caio nasceu, nosso filho mais velho, a Leila tinha acabado de se formar em fisioterapia, e ela fez uma escolha, eu não vou desenvolver uma carreira profissional porque eu quero cuidar dos meus filhos. E ela era questionada o tempo todo, nossa, mas você vai abrir mão da sua vida para cuidar dos seus filhos? Ela falou, não abri mão da minha vida, eu escolhi a melhor parte. E agora que os filhos estão grandes, e que ela está desenvolvendo pós-graduação, está saindo, as pessoas falam assim, como que você está? Cara, eu estou bem porque cada estação da minha vida foi vivida debaixo da direção do Espírito Santo. Não tem vazios, não tem buraco existencial. Como que você está hoje, Cris, com 50 anos, já está no segundo tempo da história? Estou muito bem, nunca me senti tão bem na minha vida. Eu sei que eu não sou uma criança, nem um adolescente, nem quero ser, porque eu desfruto da sabedoria que a idade proporciona. Eu acho incrível. Eu já estou na expectativa dos meus netos. Cada fase da vida, quando você sabe viver com sabedoria, é maravilhosa, é incrível. Jesus tinha plena consciência disso. Sabe quantos anos ele esperou para iniciar o seu ministério? 30. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, quantos aqui acham que com 12 anos ele já estava pronto? Sim ou não? Com 18 anos ele estava pronto ou não estava? Então tá bom, quem ainda está na dúvida? Com 28 anos ele estava pronto ou não estava? Imagina Jesus com 28 anos. Um homem muito mais que maduro. Hoje tem um monte de líder de igreja mais novo que ele. Mas com 28 anos, ele ainda era um mero desconhecido. Já entendia tudo da vida, já operava milagres. Mas a Bíblia não registra Jesus com 28 anos de idade. Eu não imagino que Jesus tenha tido nenhum diálogo com o pai, falando assim, pô Senhor, mais 2 anos esperando, vamos acelerar isso aí. Jesus sabia respeitar os ciclos. 30 anos era o período da emancipação do judeu, ele sabia que ele tinha que esperar. Mas nós desaprendemos a esperar. Nós desaprendemos a ler as estações da vida. Eu vivi muitos períodos de deserto. E Deus me falava assim, atravessa o deserto que tem várias lições para você, não tenta encurtar o caminho. Eu soube esperar. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Paulo está dentro da cadeia, numa masmorra, aguardando a morte e dando instruções para quem está fora. Ele fala assim, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a vida, ela vai requerer sempre de nós fechar estações, encerrar ciclos e iniciar novas estações. E fechar ciclos, encerrar estações, nem sempre são somente estações ruins. Tem estações boas, mas que chegam ao fim e Deus fala assim, acabou essa estação. E nós temos que estar dispostos a falar, amém Senhor, qual é a próxima?
Nós não sabemos encerrar ciclos. Eu vejo jovens que não sabem terminar relacionamentos, ferem ao outro. Eu vejo pessoas que não sabem sair de um emprego. Alguém que te abriu a porta de uma oportunidade incrível, de repente por outra melhor, você sai de qualquer jeito. Ou põe na justiça, ou é ingrato. Pessoas que não sabem deixar ministério. Por quê? Porque nós fomos religiosamente ensinados a orar para Deus abrir as portas. Senhor, abre uma nova porta. Ah, como que você está, irmão? Ah, estou aguardando uma porta do Senhor. Já virou parte do vocabulário. Agora, eu não vejo ninguém falando assim: Senhor, ora para eu encerrar, para eu fechar de forma adequada essa porta. A Bíblia fala que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Ele não é o alfa e vai ser o ômega, porque Ele é ao mesmo tempo. Dentro da sua eternidade, Ele é início e fim. Sabe o que isso quer dizer? Todo início e fim da sua vida tem uma manifestação. Tem uma manifestação divina, sobrenatural, do Deus que é início e fim. A maneira como você encerra ciclos demonstra muito, evidencia muito a medida de Cristo em tua vida. A maneira como você inicia novos ciclos evidencia o quanto de Cristo governa a sua vida. Quando as nossas ações, as nossas decisões estão alinhadas ao seu propósito. Muitas vezes, para encerrar ciclos, vai ser necessário a gente aprender o perdão. O perdão, muitas vezes, é uma ferramenta onde a gente libera o passado, deixando para trás as coisas que ficam para trás. Eu prossigo para o alvo, diante do que está proposto pelo Senhor para mim. A oferta do perdão é inseparável da nossa vontade de perdoar. Eu não diria nem da nossa vontade, da nossa responsabilidade de perdoar. Mateus 6,12 fala assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Ou seja, se você quer encerrar ciclos de forma saudável diante do Senhor, alinhadas com a vontade do Senhor, você tem que decidir perdoar, virar a página da tua história. E é interessante que à medida disso, à medida que você perdoa, você recebe perdão. O perdão, ele é libertador. E quando a gente vai aprendendo a respeitar esses processos, nós vamos nos tornando mais fortes. Existe uma palavra na psicologia que se chama psicoadaptação. Acho que vocês não estão familiarizados com ela, mas existe uma palavra da engenharia que foi adotada pela psicologia, que é um sinônimo: resiliência. Quantos aqui já ouviram falar em resiliência? A resiliência é uma palavra da engenharia, de como um material suporta pressão, calor e consegue manter suas características. Mas essa palavra foi adotada pela psicologia para falar sobre a vida do ser humano. Um ser humano resiliente é alguém que suporta pressão. Na verdade, a Bíblia já fala sobre isso, mas a Bíblia usa uma palavra um pouco mais fácil de se entender. A Bíblia fala de perseverança. O que é perseverança? Você suportar os processos e prosseguir. Mas não é você chegar do outro lado de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus concebeu o homem de uma maneira tão incrível. Existe uma resistência. Até você, Daniel, que é mais magrinho, tem uma resistência aí dentro. Que a Bíblia fala assim, ó: quando você se sentir fraco, então você se torna forte. Por quê? Por causa dessa resiliência divina. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O reconhecimento que nós somos pobres de espírito, que nós somos dependentes da graça de Deus. E isso, o corpo humano, ele explica isso. Vou pegar de novo o exemplo do Daniel, que é marombeiro, está forte desse jeito. Como que você acha que você me zoou? Eu estou descontando. Ele me chamou de Daronco, falou que eu pareço Daronco, aquele juiz de futebol que é fortão, né? Mas vamos pegar ele, que faz musculação todo dia, está crescendo, está chegando lá. Como que você acha que o Daniel faz para ficar com esse bíceps fortão? Ele tem que ir para a academia e fazer? Sim ou não? Daí vai ficar forte desse jeito. Agora, você faz um dia bíceps, no outro dia você vai treinar o que, Daniel? Perna.
Agora, se ele treinar um dia o bíceps, descansar o braço, no outro dia ele treina a perna, isso é um processo que vai trazendo crescimento e força. Agora, se ele treinar, Vitor, todo dia braço, o que você acha que acontece? Ao invés de crescer, vai machucar, vai lesionar. Qual é o processo que produz em nós fortalecimento no meio da pressão, no meio da dor, no meio do cansaço? Você tem o mesmo princípio, funciona para o cérebro. Para que você possa sair de situações de pressão, de força mais forte, você tem que aprender a descansar. Agora, descansar não é ir fazer retiro de casais naquele resort lá. Descansar não é você falar assim, ai, estou precisando, pastor, me dá umas férias, vou tirar um final de semana em Olímpia. Ah, eu vou para a praia. Não é desse descanso que a Bíblia fala. Quantos de vocês já saíram de férias e voltaram mais cansados? E quando você está com criança e vai para a praia? Meu Deus do céu. Sabe o que é esse descanso dentro da nova aliança? Abra sua Bíblia em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que a Bíblia fala? Que aquilo que o judeu considerava como dia de descanso, que era o sábado, ele simplesmente era um elemento profético que apontava para uma pessoa. Qual pessoa? Qual pessoa? Aonde essa pessoa está hoje? Aonde essa pessoa está hoje? Olha para quem está do teu lado e fala assim, está dentro de você, seu cabeção. O descanso habita dentro de você. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você começa a ter a dimensão que Cristo habita em você, você consegue suportar processos de dor, intercalando com o descanso que Ele produz, e você sai das situações mais fortes do que você entrou. As situações difíceis que você está vivendo não é para te matar, elas vão te tornar mais fortes. Se nós aprendemos a descansar em Cristo no meio dos processos. Quando nós estamos em Cristo, a nossa jornada da vida, ela começa a ter propósito. A gente entende que a nossa dor, ela produz vida. A gente tem uma visão coletiva. Existe uma diferença muito grande entre herança e legado. Eu me lembro que num período que a minha empresa crescia muito, alguns de vocês sabem, a gente tinha uma construtora, cada prédio que eu lançava, eu separava um apartamento para deixar de herança para o meu filho e para minha filha. Mas de repente nós passamos um processo muito difícil, um processo de recuperação judicial, onde eu fui perdendo tudo que eu tinha acumulado. E um dia eu estava triste, falei, Senhor, eu estou tendo que me desfazer da herança dos meus filhos. E o Senhor falou assim para mim, tem horas que eu acho que Deus, quando fala comigo, parece que Ele é até meio frio, sabe? Eu falei assim, nossa, eu vou orar por você, Senhor, para ver se você se converte, está muito duro. Eu ouvi claramente o Espírito Santo falar assim, nunca falei para você construir herança para os seus filhos? Eu nunca falei, você não vai ver em nenhum lugar que a sua responsabilidade como pai é acumular herança para os seus filhos. Eu estou mais preocupado que você construa um legado na vida dos seus filhos. Eu também falo aleluia hoje, mas na época eu não me convenceu muito, Senhor. Eu tenho uma relação com o Senhor que às vezes Ele me fala, mas Ele precisa me convencer. Eu fiquei quieto, é lógico. Não vale a pena brigar com Ele, então eu obedeço. Mas não entendo. E eu falei, tá bom. Então se o Senhor está falando, está falado. Só que aquilo ficou numa caixinha que um dia eu ia voltar nessa conversa com Ele. Esse ano eu tive 2 viagens para o Japão. A segunda viagem que eu ia fazer para o Japão, 15 dias antes de ir para o Japão, eu estava ministrando em Florianópolis, o meu filho me liga, o Caio. Pai, o meu ouvido está sangrando. Eu falei, filho, não é nada. Passa o segundo dia, pai, meu ouvido sangrou de novo. Eu falei, dá uma olhada no médico. Quando eu volto para Taubaté, do final de semana, na terça-feira, o ouvido dele sangra de novo. E a gente marcou um médico num otorrino. E ele foi ao médico sozinho, porque eu estava cheio de trabalho naquele dia, a Leila também.
E eu estava esperando só ele me ligar falando, não foi nada, foi uma inflamação, alguma coisa. E ele não me chamou, não me mandou o WhatsApp. Foi estranho ele não ter me falado como foi a consulta. Mas eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu vi o barulho do carro dele chegando, fui na porta. Falei, e aí? Quando eu olho para ele, estava branco. O lábio dele estava roxo. Daí eu falei, o que foi, filho? Ele falou assim, o médico falou que eu estou com um tumor no ouvido. Eu falei, como assim? Ele falou assim, pai, um tumor, precisa de uma cirurgia rápida. Falou que é uma cirurgia delicada, porque tem que perfurar meu cérebro. Pode pegar regiões nervosas, com muita terminação nervosa, que pode deixar ele foi falando todas as possibilidades negativas daquela cirurgia. Num momento como esse, você como pai ouvindo, a única opção que eu tinha é tentar segurar de pé e falar para ele assim, calma, você está olhando por um lado, mas eu tenho certeza que Deus está com você nessa situação. Ele falou assim, tá bom, pai, mas esse foi o diagnóstico. E pegou, entrou e foi para o quarto. Do mesmo jeito que ele foi para o quarto, eu fui por um outro. E comecei a chorar, falei, Senhor, o que eu faço numa situação como essa? Por isso que eu falo que você pode planejar bem a vida, mas se você não for sustentado pelo Espírito, não tem teologia que te sustente numa notícia dessa. Não tem resultado numérico que te sustente numa hora dessa. Não tem dinheiro na conta que te sustente numa hora dessa. E você começa a entender que a jornada da vida ela é muito mais ligada à tua vida no Espírito do que qualquer coisa que você possa produzir através das suas mãos. E quando eu comecei a orar, o Senhor não me respondia, e eu falei assim, Senhor, eu vou cancelar a viagem para o Japão. Foi a única hora que o Espírito Santo falou assim, você não vai cancelar essa viagem. Quando o Senhor me falou, me deu uma ponta de esperança, porque conhecendo ao Senhor, e aí que eu quero te falar algo, nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos entender quem é Deus como nosso Pai, porque se a tua experiência com Deus está baseada nas suas experiências negativas com teu pai, com o teu líder, com situações da sua vida, a sua visão de Deus fica embaçada, e numa hora dessa você tem a tendência de falar assim, Deus me abandonou, Deus me deixou porque teu pai te abandonou, porque você teve uma experiência negativa com o teu líder, mas Deus não é o teu pai, nem é o teu líder, e você precisa descobrir quem é Deus, e conhecendo um pouco a respeito do Senhor, se Ele me falou, você segue com essa viagem, eu sabia que Ele estaria cuidando de tudo, Deus não me tiraria num momento, aonde a minha vida fosse necessária ali dentro. E quando a Leila chega em casa e fica sabendo da notícia, e ela falou, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, Deus está no controle disso aí. Ela falou, por quê? Porque Ele falou para eu não cancelar a viagem. Ela falou assim, você vai para o Japão? Eu falei assim, eu tenho que ir. Irmãos, 2 dias antes de eu viajar, sai, porque você tem que conseguir horário no hospital, um monte de exame para uma cirurgia dessa, e tudo aconteceu rápido, e ele conseguiu ser operado antes de eu ir. Só que a operação é delicada, ele estava com a cabeça toda enfaixada, eu tive o resultado da cirurgia só quando eu cheguei no Japão, e o resultado quando eu chego lá o tumor foi benigno, foi totalmente eliminado, o Caio está 100%, e daí eu penso assim, e se eu tivesse ficado? Eu já estava lá, e as notícias foram evoluindo a cada dia, cada vez melhores, e foi a viagem mais poderosa, fazem 8 anos que eu vou ao Japão, eu experimentei, eu precisaria de mais 1 hora só para contar para vocês das experiências que eu tive no Japão, nessa viagem. Primeiro que foi o voo mais longo da minha vida, voar para o Japão já é longo, são 2 dias viajando, eu nunca chorei dentro de um avião, como eu chorei a sensação de impotência, sozinho, num avião, por 12 horas num trecho, mais escala, mais 13 horas no trecho, você não tem mais o que fazer, a não ser pensar no problema, é como se Deus tivesse me enfiado num lugar para uma tortura, mas não foi isso, Ele estava me ensinando a confiar nele. Quando eu volto da viagem, que foi incrível, o Caio já 100% recuperado, uma pastora que caminha conosco, estava passando um final de semana em Campos do Jordão e me liga, falou assim, Cris, eu queria ver o Caio, vocês não podem vir aqui tomar um café com a gente? Eu falei, podemos, e daí a gente vai até lá, tomar um café com ela,
Daí a gente senta na mesa, a primeira pergunta que ela fala foi: Caio, eu quero ouvir de você. Como foi essa situação para você? E daí quando eu olhei para ele, falei assim, eu nunca tinha visto ele falar da experiência, até porque eu fiquei todos esses dias fora, pela ótica dele. Eu tinha toda a experiência dentro da minha percepção como foi, mas eu não tinha visto ele falar para ele como foi tudo isso. E daí nós sentados naquela mesa de café, ele começa a falar, ainda com a cicatriz aqui atrás, né? Ele tem um sorriso fácil, é um menino muito, muito doce. E ele falou assim: pastora, foi a maior experiência da minha vida. Quando eu tive a notícia, o meu chão desapareceu. Eu fiquei um dia tentando entender, dentro de um quarto. Mas quando eu comecei a orar, eu ouvi o Senhor me dizer: chegou o tempo de você pôr em prática tudo que você viu na vida do teu pai. Quando ele falou aquilo, e eu olhando, sentado na mesa, como se eu estivesse vendo a cena de um filme em slow motion, sabe? Parece que tudo passava em câmera lenta. A sensação que eu não estava vivendo aquilo. E daí ele fala assim: é impossível, diante de tudo que eu vi meu pai viver ao longo da vida, e como ele enfrentou, eu não tinha alternativa, eu ia ter que enfrentar. Mas na hora que eu cheguei na sala de cirurgia, eu tinha tanta confiança da presença de Deus, que eu tirei até uma selfie para mandar para o meu pai. Eu estava muito de boa. E quando eu saí da cirurgia, o Senhor já tinha me falado, antes do resultado, que tinha sido tudo bem. E eu entendi naquela hora que eu tinha sido emancipado da fé do meu pai. Até então eu conduzi minha vida baseado na fé dele, mas agora eu tenho a minha fé, a minha experiência com o Senhor. Eu entendo inclusive que essa experiência me preparou para me casar, porque hoje eu entendo o que é passar por uma situação desafiadora ao lado do Senhor. E sabe o que eu percebi, pastora? Que de tudo que meu pai poderia deixar na minha vida, o que ele construiu de mais importante foi um legado dentro de mim, que é capaz de me fazer enfrentar qualquer situação. Quando ele falou a palavra legado, quase que eu recebi um cutucão do Espírito Santo. Falei assim: aí, se lembra do que eu te falei? O que é mais importante? Você deixar uma herança para o teu filho? A herança ajudaria ele a passar pelo que ele passou? Agora, aquilo que é construído no Espírito é o que você pode de mais poderoso deixar na vida de alguém. E eu queria finalizar essa manhã. À noite nós vamos seguir, e à noite nós vamos entrar num aspecto bastante importante, que são a gestão das emoções, dos pensamentos. Nós estamos diante de uma sociedade doente, onde os nossos pensamentos, a gente não tem governo sobre eles. Você já aprendeu a pensar no que você pensa? Ou seus pensamentos, eles são aleatórios, eles vêm e vão, você não tem governo sobre os seus pensamentos. Quem não tem governo sobre os seus pensamentos, não tem governo sobre a sua vida, porque a Bíblia fala que como o homem crê, assim ele é. Então, se você quer desenvolver uma existência plena, você precisa aprender a pensar no que você pensa, a governar sobre os seus pensamentos. Nós vamos falar vamos seguir nessa história da existência humana, nessa noite, por essa linha. Mas nessa manhã, eu quero finalizar com aqueles que eventualmente não puderem vir à noite, levando você a entender que existem situações mais importantes na sua vida do que o quanto você está ganhando, o volume de dívida, o quanto você tem de dinheiro no banco, do que você está deixando de material concreto. O que você tem construído dentro da vida das pessoas que cruzam o seu caminho, as pessoas que passam pela tua história, o que elas recebem, qual a medida que elas recebem dentro delas. Hoje eu cruzo com muitos pastores que os seus filhos não seguem mais ao Senhor. Hoje eu cruzo com muitos pastores que têm medo do período de universidade, porque falam que seus filhos vão se desviar da fé nas universidades. O que será que foi construído por 18, 20 anos na vida de um jovem, que é tão frágil ao ponto de um pensamento humanista de 5 anos numa faculdade desviá-lo? Será que
É possível você ter uma experiência genuína com Cristo e trocar isso por qualquer coisa? É evidente que não. É que nós nos desconectamos da vida e passamos a viver uma fé no piloto automático. Nós nos acostumamos com bons cultos, boas estruturas, mas nós desaprendemos o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe essa canção que nós cantamos? O louvor pode me ajudar? Alfa e o Ômega de novo? Sabe essa canção que nós cantamos? Essa canção ela fala muito comigo, porque foi o que aconteceu na minha vida. Ele é o ar que eu respiro. O que me manteve de pé nessa notícia do Caio, como o que me manteve de pé na morte da minha mãe, como o que me manteve de pé quando eu perdi tudo, sempre foi Ele. Sabe, e se não for por Ele, para mim nada faz sentido. Eu não sou um pregador que se move por uma agenda, eu sou um filho que ama um pai, que obedece a sua voz. Eu amo ao Senhor e me preocupo com aqueles que Ele se preocupa, e o Senhor se preocupa com você. O Senhor se preocupa com você. As coisas não podem se tornar mecânicas, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos discernir. Nós precisamos discernir a voz do Espírito. Nós precisamos sondar o nosso coração, a motivação pelo que nós fazemos, o que fazemos. Se nessa manhã você entende que o Senhor precisa tomar a sua vida por completo e não ser apenas mais um detalhe na tua existência. Sabe, as pessoas vêm ao culto como quem vai na academia. Eu tenho uma programação, eu trabalho, vou na escola, vou na academia e domingo eu vou ao culto. Não. A vida de Cristo tem que te absorver por completo. Ele tem que se tornar no ar que você respira. Ele tem que ser o início e fim de todas as coisas na sua história. Ele tem que ser o início e fim de todas as decisões que você toma, de cada estação que você entra. Se você é adolescente, jovem, e você ainda está pensando em casamento, deixa eu te dizer, é a decisão mais importante da sua vida. Eu tenho falado isso aonde eu vou, porque eu tenho visto muitos jovens se arrebentarem por casarem errado, por tomarem decisões erradas, por não avaliarem com clareza, por não ouvirem muitas vezes seus líderes, seus pais. Quantas mulheres eu tenho atendido sofrendo por causa de homens que não aprenderam a ser homens. Que nós possamos nessa manhã ser tomados por uma consciência da nossa responsabilidade nas tomadas de decisão para construir uma vida plena, uma jornada plena. O Senhor é teu Pai, Ele te ama e Ele te deixou instruções para que você possa ter nessa vida uma vida melhor com Ele. Quantos desejam isso nessa manhã? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Se você está aqui pela primeira vez, primeira ou segunda vez, e você ouvindo essa palavra, essa mensagem, você fala assim: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar o governo da minha vida ao Senhor. Pastor, eu entendi o que você falou nessa manhã. Eu não quero mais andar desgovernado, eu quero colocar minhas decisões nas mãos do Senhor. Se você está aqui primeira, segunda, terceira vez e você nunca falou isso com a sua boca, repita comigo essa oração no seu lugar, aonde você estiver. Feche seus olhos e repete comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu ouvi a tua palavra e eu entendi, e eu decido te receber como meu Senhor e meu Salvador. Eu não quero mais viver do meu jeito, e eu entrego as minhas decisões em tuas mãos. Eu quero aprender a te ouvir. Eu quero nascer de novo e começar uma nova história. Escreve o meu nome no livro da vida e me perdoa de todos os meus pecados. Essa manhã eu deixo para trás o que fica para trás e prossigo para uma nova estação na minha vida contigo. Amém.